Oi, gente, a paz do Senhor. Gente, ignora essa bagunça aí de fundo, tá? Vim falar algo com vocês, o qual eu tava agora fazendo meu devocional, terminando meu período de oração. E Deus falou fortemente no meu coração. E quando isso acontece, eu gosto logo de imediato sentar aqui e falar e compartilhar, porque eu sei que com certeza, pelo menos uma, duas, Deus irá falar, Deus irá ministrar o coração, tá? E conforme eu estava ali orando, clamando ao Senhor, me derramando diante do altar do Senhor, como eu faço todos os dias, que eu já tenho um hábito, eu já tenho um costume de tirar um período grande de oração, de intercessão, de clamor. E desde ontem teve culto na minha igreja e nós estamos numa campanha na minha igreja que é voltando à prática do primeiro amor. Apocalipse 2, verso 5. Irmãos, como que Deus falou? Como que Deus falou? E hoje de manhã eu fiquei a refletir a respeito da palavra de ontem, que o qual foi ministrada. E uma observância que eu fiz foi: o que você tem feito para o Senhor? E essa foi a pergunta que eu me fiz e que eu fiquei pensativa. O que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho feito para o Senhor? Porque o Senhor, Ele quer saber o do hoje, o de agora, o do presente. O que você está fazendo para Deus? Irmãos, conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, nós vamos nos tornando seres cada vez mais egoísta e individualista. Porque nós só pensamos em nós mesmos. Nós só pensamos nas nossas necessidades. Nós só pensamos na nossa angústia, na nossa tristeza, mas a gente não pensa no do outro. A gente não pensa no próximo. A gente não pensa em fazer por alguém. Nós simplesmente pensamos só em nós. E nos últimos tempos, nós temos nos afastado tanto de Deus, mas tanto mesmo de Deus, da presença de Deus, porque muitos já não têm a presença de Deus. Estão como sepulcro caiado, são pessoas vazias. Se dizem cristão, falam que são cristãos, mas você vê que eles não têm mais Deus, que Deus já não habita mais neles, porque a palavra diz que pelos frutos os conhecereis. Então você conhece a árvore pelo seu fruto. E quando você vê que o fruto daquela árvore é fruto mau, é fruto ruim, nós sabemos que aquilo não vem de Deus. A pessoa não está com Deus. E eu tenho visto cada vez mais, conforme os anos vão se passando, as pessoas vão se afastando mais e mais da vontade de Deus. As pessoas vão se afastando mais e mais do propósito de Deus. Porque estão preocupadas em ser, em alcançar, em ter. Tem colocado isso como a prioridade suprema na vida. Deus já não é mais o centro. Deus já não está mais no meio. Deus já não é a prioridade. Deus não é mais. E eu pergunto, o que você está fazendo para Deus? O que você tem feito para o Senhor? As almas, as vidas, o qual tem estado no mundo e perecido. E Deus levantou você para ser um instrumento, para ser uma ferramenta, para ir, para anunciar, para evangelizar, para ganhar almas. Mas a gente não tem feito isso porque nós somos seres egoístas. Temos pensado somente em nós, no nosso bem prazer, no nosso conforto. Mas do nosso semelhante, nós não estamos nem aí, nós não estamos nos importando. Esse é o maior chamado da igreja. Esse é o maior propósito da igreja, querido. É de ir por todo mundo e anunciar o evangelho de Jesus. É pregoar as boas novas. É falar do evangelho, é falar da salvação.
é falar sobre o pecado. E tudo isso está banalizado no nosso dia hoje. Porque você já não vê mais ministrações, pregações falando a respeito do céu, falando a respeito do inferno, falando a respeito de obediência, de santidade, de temor, falando sobre pecado. Hoje, raramente você vê alguém a pregar, a anunciar, a falar a respeito do pecado, de que o pecado leva à morte, de que o pecado leva a uma vida de tormenta eterna. Hoje você vê que a preocupação das pessoas não é mais anunciar Jesus. Não é mais falar da salvação, não é falar mais sobre arrependimento. Hoje o intuito das pessoas é falar sobre si mesmo, sobre como agradar a si mesmo. É sobre você ter, sobre você alcançar, sobre prosperidade. E, querido, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. E é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Deus colocou essa responsabilidade sobre nós. Nós temos essa incumbência de alertar, de exortar, de chamar a atenção, de anunciar, de pregar, de falar a verdade. O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito? Foi isso que eu fiquei a refletir, irmãos. Eu fiquei a refletir a respeito disso e Deus falou tanto no meu coração. E eu falei, Senhor, eu preciso, Senhor. E tem uma geração que precisa se levantar, precisa acordar, precisa voltar a praticar as obras, as primeiras obras que outrora fazia. As pessoas precisam voltar à essência, porque a essência já se perdeu, irmãos. Muitos já não têm mais a essência do Senhor. Muitos já não têm mais os princípios do Senhor. Hoje os princípios são outros. Hoje as prioridades são outras. Lá no início, lá no começo, irmão, quando eu conhecia Jesus, as coisas não eram assim, não. As pessoas aceitavam a Jesus, confessavam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e havia transformação. E havia mudança, e havia verdadeiro arrependimento, porque você via a transformação na vida do ser. Hoje não é mais assim. A pessoa aceita, a pessoa reconhece, entre aspas, e você não vê mudança, você não vê transformação, você não vê. Pelo contrário, você vê só escândalos e mais escândalos. E é aí que nós temos que entrar, irmãos, e começar a anunciarmos a verdade das Sagradas Escrituras. É falar sem ter medo, é falar com ousadia. Aquilo que está pautado dentro da palavra de Deus, porque isso é trabalhar para o reino. Isso é trabalhar para o Senhor. É você se posicionar, é você se levantar como um verdadeiro cristão e ser a luz, e ser o exemplo, e ser o espelho, e ser a diferença. E não como é que se diz? Se compactuar com isso, pactuar com o erro, pactuar com o pecado. Não, querido, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para pregar a verdade. Independente de quem seja, nós temos que falar a verdade. A verdade da palavra, a verdade da Sagrada Escritura. E Deus, Ele fala. Ele te chama a atenção hoje. O que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para o Senhor? O que você tem feito? Porque naquele grande dia, irmãos, Ele vai requerer. Ele vai.
Ele vai falar para você mostrar as mãos, para ver o trabalho das suas mãos. E a sua obra, meu irmão, vai ser provada no fogo. A sua obra vai ser provada no fogo, para ver se a sua obra foi uma obra boa ou se foi uma obra ruim. Que você venha despertar neste dia. Despertar mesmo. Porque o Senhor, Ele tá voltando. E Ele tá mais próximo do que a gente pensa e imagina. Ele está voltando. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus te abençoe.